assim, o reavivamento, né, tornar mais atual essa chamada ata notarial, perfeito? Então, o que, que é uma notarial? Como que funciona isso hoje dentro da nossa sociedade? Então, tem aí um post, né, maior aqui. Paulo Oliveira pinta uma unha de branco pela paz, chega de violência, né? E aí vem os comentários. Que efeito isso terá? Que esmalte? Pergunte, né? Realmente, quis dizer hoje, Violeta, e por aí vai. Depois tem aqui, né, os posts engraçadinho, né? Que massa, fera. Aí tem aqui esse outro, curti esse post. Então, a sociedade atual, ela tem muita dessas brincadeirinhas, postagens, né? Aquela coisa que, me perdoe, mas eu acho ridículo, aquelas dancinhas que você acaba vendo hora ou outra aí no Facebook, Instagram e por aí vai, né? Mas, enfim, cada um sabe de si aí o que, que vai fazer. De qualquer maneira, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos o que se chama de era digital, né? Então, nessa era digital, nesse momento, né, que a gente está vivendo, em que a gente tem aulas remotas, live, os congressos são online, inclusive abre um parênteses aí para dizer que o nosso congresso está praticamente pronto, a gente deve começar a divulgação dele nos próximos dias aí, né? Então, a gente está numa era digital em que praticamente tudo acontece de forma digital, né? Praticamente tudo não, muita coisa acontece de forma digital, né? Compras online, né? Clonagem de cartão de crédito, há poucos dias os nossos cartões foram clonados, então toda uma circunstância nova. Nessa circunstância nova, a gente acaba vendo aí, né, nas diversas redes sociais, e acho que essas são as principais, as redes sociais, e diria hoje no Brasil, o WhatsApp, né, não é o meio de comunicação preponderante em outros países, mas no Brasil o WhatsApp toma uma proporção imensa, em que a gente vai encontrar em todas essas redes sociais, a gente vê lá os comentários, né, os posts, as curtidas, e todo mundo faz isso aí com a maior naturalidade, né, com a maior simplicidade. Contudo, nós não podemos nos esquecer que as questões jurídicas permeiam todas estas circunstâncias. Então, tudo aquilo que a gente faz, ele está submetido a um crivo maior, que é o crivo da legislação. A gente observa muito uma característica da sociedade moderna, principalmente do brasileiro, né? Ele é muito brincalhão, ele gosta muito de fazer brincadeiras dentro das redes sociais. Só tem um problema. Às vezes, o destinatário da brincadeira, às vezes quem está lá na outra ponta, não se sente tão à vontade com essas brincadeiras. E nos dias atuais, né, onde você tem aí tudo é passível de dupla interpretação, às vezes você fala a pessoa entende B, e você aí, e pior, às vezes a legislação enquadra você também, né? E aí você vai ter essas questões que podem ser levadas, podem ser discutidas em juízo. E aí, para poder ter essas discussões de juízo, certamente você vai precisar de ter elementos probatórios, né? Desde já, abro um parênteses para dizer, ato notarial não é apenas para a área digital, né? Eu vou focar bastante a área digital nessa nossa aula, porque é onde a gente realmente tem encontrado esse mecanismo probatório. Mas a lógica da ata notarial, ela é a mesma, tanto para o meio digital quanto para fora do meio digital, ok? Então, voltando ao que eu dizia, dentro da era digital, nessas várias redes sociais, esses vários mecanismos de comunicação, nós temos aí as chamadas provas, eu vou precisar disso, eu vou precisar de uma ata notarial para registrar. Então, essa aula que nós estamos tendo aqui, se porventura acontecer algo que seja juridicamente reprovável, nós vamos precisar ter um mecanismo para dar validade a isso, que seria uma ata notarial. Muitos devem estar se perguntando, mas não basta juntar a gravação, não basta juntar a imagem?
Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim porque o Poder Judiciário ele precisa de algo que certifique aquilo. Você não vai conseguir juntar um aparelho celular dentro do processo. Até pode, mas não é a lógica normal. Juntar um celular. Mas você quer juntar lá uma conversa de WhatsApp. Ah, professor, eu vou printar. O print da tela não quer dizer nada, porque ele é passivo de adulteração, ele é passivo de modificação, de uma forma assim, até bastante simples. Né? Quem tem um mínimo de conhecimento em informática, ele sabe muito bem que é possível adulterar essas conversas, qualquer tipo de imagem que você tenha ela aí, para poder comprovar alguma coisa. Bom, então, como eu estou dizendo, nós temos então essa ferramenta que é a ata notarial. Né? O que é a ata notarial? Né, ela vai registrar para nós, como eu já disse, ela vai registrar as conversas de WhatsApp, ela pode registrar as conversas nas redes sociais, sites, tudo aquilo que está no site, você pode levar para o processo. Se você pegar, por exemplo, um site, qual é o problema de um site? Ele pode ter o seu conteúdo modificado de um dia para o outro. Então, você viu alguma coisa hoje que ofendeu, amanhã pode ser alterado. Um que eu não coloquei aqui, mas o Facebook, a pessoa faz um comentário, pode apagar, o Twitter, Instagram, e você vai precisar ter lá o registro daquilo, ter a perpetuação daquela informação. E isso é possível ser feito por meio de uma ata notarial. E aí nós temos a palavra do Dr. Frederico Serói, promotor de justiça Distrito Federal, que ele fala para nós assim: no juízo penal, o encargo, na maioria das vezes, fica a cargo da autoridade policial, que possui o Instituto de Criminalística, né, como auxiliar das suas investigações. No juízo civil, em grande parte da demanda, a prova pré-constituída deve ser formalizada pelo advogado suplicante. Né? Ele é, como vocês veem, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital. Então, isso é real. Quando temos lá alguma ofensa perpetrada em meios digitais, nós vamos ter lá, na seara penal, nós temos inclusive delegacias especializadas para isso. Nós temos atuação para isso. Eu não me lembro se foi no grupo de vocês, no semestre passado, né, se foi essa turma ou a outra turma, ou se foi nesse ano que a gente teve a apresentação lá de uns trabalhos que envolviam uma moça maringaense que foi aí submetida à exposição de fotos, mantendo relações com o namorado nas redes sociais como uma forma de vingança dele. Né? Foi um caso de grande repercussão, tomou aí uma proporção imensa e foi um dos primeiros casos em que você teve aí o trabalho criminal em cima destas questões. Tá? Mas na criminal nós temos o Instituto de Criminalística, que vai atrás, temos investigadores que vai atrás. No processo civil, nós não temos isso. Então, no processo civil, quem vai ter que pré-constituir essa prova é a parte. Agora, a parte vai precisar certamente, e talvez aí esteja o ponto mais importante da nossa aula de hoje, a parte vai precisar de uma orientação. Alguém vai ter que dizer para ela como fazer e onde fazer essa documentação. Porque se você conversar com a pessoa, com a população média, né, com seu pai, com a sua mãe, se eles não forem da área do direito, muito provavelmente nunca ouviram falar em ata notarial. Não saberiam como agir nessas questões todas. A maioria das pessoas acredita que um print da tela do WhatsApp vai ser suficiente para provar ali todo o crime, né, todo o dano moral que eventualmente tenha sido perpetrado. Okay? Então, no juízo civil, quem tem que ir atrás disso são as partes, são os advogados. Mas, afinal de contas, o que é uma ata notarial? Né? Então, trouxe a palavra do João Teodoro, que vai falar para nós aí sobre o que é uma ata notarial e sua utilidade. A ata notarial é uma das espécies do gênero do instrumento público notarial. Então, aqui,
eu quero desde já chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui da ata notarial, que ela é um instrumento público, por cujo meio o tabelião de notas. Quem é esse cara aqui? Ele é conhecido aí no dia a dia como o cartorário, né, o cartório, onde você faz o reconhecimento de firma, a autenticação de documento. Então é lá, é ele o cara que vai fazer. Então vamos pegar o conceito de novo. Uma das espécies do gênero instrumento público notarial, por cujo meio o tabelião de notas acolhe e relata na forma legal adequada fato ou fatos jurídicos que ele vê e ouve com seus próprios sentidos, quer sejam fatos naturais, quer sejam humanos, estes últimos desde que não constituam negócio jurídico. O que ele está querendo dizer aí? Vamos traduzir, né, esse conceito. Vejam, primeira informação importante: ata notarial é um documento público, né? Isso tem alguma implicação? Tem muita implicação. Por ser um documento público, ele possui a característica de ser uma declaração de verdade, em que tem um pressuposto de que seja verdadeiro. Então, um documento público feito por um cartorário, ele tem muito mais força do que um documento particular, porque o documento público ele goza, né, da chamada fé pública. Então, o juiz vai dar muito mais credibilidade a uma ata notarial do que aos prints, né, que eu apresentar ali da minha conversa de WhatsApp. Mas por que a ata notarial vai retratar a mesma coisa do print? Acontece que o print foi feito por um escrivão, né? O escrivão, então ele vai ter a tal da fé pública. Esse escrivão, esse cartorário, ele tem uma terminologia adequada, que é o tabelião de notas, ou simplesmente o tabelião, né? O tabelião, a palavra tabelião, ela decorre lá dos tempos antigos, bem antigos mesmo, já vem de Roma, a palavra tabelião, que é a pessoa que escrevia nas tabelas, né? Que tinha lá nas tábuas. Então, ele que fazia essas redações ali, que você tem lá, isso da época de Cristo, em que as coisas eram escritas em tabuinhas, né? Em tábuas de barro ou de madeira. Tanto que tem lá no passado a tal da lei das 12 tábuas. E daí é que vem a expressão, a palavra tabelião, que é aquele que escreve as coisas, né? E como que ele escreve? Talvez aqui seja agora o ponto em que vai esclarecer mais a vocês. A ata notarial vai consistir em você levar o teu celular, ele vai abrir o escrivão junto com você ali, ele vai abrir teu WhatsApp, ele vai abrir o seu Facebook, ele vai entrar no computador ali, no site que você foi difamado, e ele, escrivão, vai relatar, né, como está aqui no conceito, o que ele vê e ouve, né, com os seus próprios sentidos. Então, ele vai relatar, né, abrir o equipamento Samsung Note 8, foi aberto o aplicativo WhatsApp, em conversa com o número 999900102, foi verificada a seguinte conversa no dia. Então ele vai detalhando, né? Ele vai escrevendo aquilo que ele está vendo no celular. Então, a partir do momento que um tabelião escreveu aquilo, você pode até apagar a conversa do WhatsApp, digamos assim, porque já está registrado pela ata notarial. É claro que eu não recomendo que apague, não. Eu recomendo que também junte o print screen para fortalecer, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas é a ata notarial que vai dar qual é a palavra? Vai perpetuar. Acho que isso é muito importante você anotar isso, tá? Escrever isso aí no seu estudo. A ata notarial perpetua uma prova. A ata notarial
perpetua uma prova digital, pode até complementar aí para você estudar. Então, essa é a finalidade. É um escrivão, é uma pessoa que tem fé pública, vai olhar aquela imagem, vai olhar aquele site, vai olhar aquele WhatsApp e ele vai, então, a partir desse momento, mostrar para o juiz o que é que está escrito ali, o que foi que aconteceu naquela situação ali, ok? Vamos avançar? Então, é o que eu falei ali. Ata notarial é a certificação de fatos jurídicos, a requerimento da parte interessada. Isso é outra coisa importante, ó. Quem faz a ata notarial é a parte interessada, é aquele que se sentiu ofendido, é aquele que precisa daquela prova. E por constatação pessoal do tabelião, é ele quem vai fazer essa ata, né? Ou o substituto do tabelião, ou um escrevente, que seria um funcionário do tabelião, cujo objeto não comporte escritura pública. Então, tem coisas que precisam de escritura pública, como, por exemplo, compra e venda de um bem imóvel. Para isso, você não vai precisar de uma ata notarial, porque você vai fazer uma escritura. Então, ali não serve a ata notarial. Uma cédula bancária, uma cédula de crédito rural, tem que ser feita por escritura pública. Você não consegue fazer, não precisa fazer uma ata notarial daquele documento. Perfeito? Continua aqui pelo Código de Normas. Você tem lá, pode ser lavrada notarial, entre outros exemplos, para captura de imagens de conteúdo de sites da internet, vistoria em objetos, aqui ó, o que eu falei não é apenas internet, vistoria de objetos e lugares, bem como narração de situações fáticas com o intuito de prevenir direitos e responsabilidades. Para a formalização de ata notarial, poderão ser realizadas diligências dentro dos limites territoriais da delegação notarial, ou seja, o escrivão pode ir até um lugar, inclusive fora do horário de funcionamento da serventia, se necessário, pode ir à noite. O oficial poderá contar com o auxílio de um perito se houver questão técnica a ser certificada. Essa informação aqui, ó, ela é do Código de Normas da Corregedoria do Paraná. Então, o que é o Código de Normas? Ele explica como que funcionam as coisas, ele dá um manual de instruções de como fazer as coisas, ok? Uma norma pouco conhecida pelas pessoas, pouco estudada, disponível no site do TJ, todos os tribunais de justiça têm lá isso à disposição, e explica para nós como que é feita essa ata notarial e como que isso aí funciona, ok? Bom, avançando mais um pouco, Professor, como eu disse, professor, oi, em que momento que essa ata notarial vai feita? Já está correndo o processo ou quando a pessoa vai lá da parte na delegacia, ela serve para montar a petição? Em que momento? veja, Adriana, ela pode ser uma prova que pode ser feita a qualquer momento. Ela pode ser feita antes ou durante o processo. Normalmente, ela é feita antes. Normalmente, ela é uma prova que você vai pré-constituir para anexar a sua petição inicial, ok? Mas nada impede de que você a faça durante o processo. De repente, ali, na pressa, na urgência, eu estou com uma situação, ontem, nós estávamos com uma situação em que uma cliente da minha esposa, ela estava com a neta, está com a neta em casa, a criança tem 12 anos, ela está morando com a avó há 11 anos, e do nada, a verdadeira mãe, né, a única mãe da criança, surtou e porque quer levar a criança embora. Então foi preciso uma medida cautelar para poder manter essa criança com a avó. E para que isso acontecesse, teria que era uma coisa urgente. Então foi feita uma série de documentações anexadas, conversas de WhatsApp foram printadas e colocadas no processo. Mas depois de apresentado ao juiz,
vamos dizer assim, correu-se atrás de elaborar as atas notariais para inserir depois nesse processo. Então, respondendo diretamente, Adriana, quando que é feita a ata? O ideal é que seja feita antes, porque ela vai fortalecer o convencimento do juiz, mas nada impede que ocorra também durante o processo, ok? E você falou uma coisa aí que é a seguinte: vai na delegacia. Não é na delegacia que é feita uma ata notarial. Ela é feita em um tabelionato. É um cartório, né, aqui em Maringá, a título de exemplo, me lembro de alguns que a gente tem ali no centro. A gente tem Sim, o frade. mas de repente precisaria de um BO, alguma coisa, né, para Não, fazer. isso, não, pode ser feito o BO também. Só que o BO, ele, assim, um BO é o boletim de ocorrência. Ele retrata o que aconteceu, o escrivão vai te dar, vai registrar ali aquilo que você está falando. Mas aquilo que está no BO não é necessariamente verdadeiro. Não é necessariamente verdadeiro, porque ali é a tua palavra. Né? O escrivão ele não faz nenhum tipo de investigação para colocar lá no BO. O que você falar no BO, ele vai colocar como verdadeiro. Ok? A ata notarial é diferente. Na ata notarial, o escrivão ele vai olhar o teu celular, vai ver se aquelas palavras realmente injuriosas aconteceram. Você chega na delegacia e fala, ó, meu marido me xingou disso, daquilo e daquilo. O escrivão vai colocar exatamente aquelas palavras que você disse ali. E depois vai precisar de provas para provar, né, digamos assim, que realmente o seu marido lhe ofendeu. Na ata notarial, não. Você vai chegar para o escrivão e falar: meu marido me xingou disso, disso, disso e daquilo. Ele falou: tá, mas xingou aonde? Ah, me xingou no Facebook. Ok, então vamos entrar aqui no Facebook. E aí a gente entra junto, ele lê o que está escrito lá e o escrivão vai escrever, né? Realmente, o marido da reclamante xingou ela disso, disso, disso. Então, há uma sutil diferença entre um documento e outro, né? Bem resumido, no BO é registrado qualquer coisa que você falar, ele vai escrever. Na ata notarial só será escrito aquilo que realmente foi visto, aquilo que realmente, digamos assim, tem como provar. Ok? Ficou claro? Certinho, obrigada, professor. Beleza? Importante que vocês compreendam bem a ata notarial. Obrigado aí pela pergunta, Adriana. Bom, essa ata notarial, ela está lá com o novo CPC, ela ganhou uma relevância em termos de admissão de conteúdo pelos tribunais, né? Onde é que está, como é que está previsto aí, né? Essa ata notarial, como eu falei, ela não é nova, já em 94 tinha ela, ó. Aos tabeliães de nota compete exclusivamente, então só um escrivão, só um tabelião é quem vai poder fazer isso, né? Está lá no artigo 7º, inciso 3º, lavrar atas notariais. É aquele mesmo cara que reconhece firma, ó, que autentica documento, faz testamento, faz escrituras, faz procurações, e dentro dessas atividades todas dele, ele tem lá a ata notarial, que é uma das suas ferramentas de trabalho. Então, como é que eu faço isso? Né? Talvez ajude aí até a pergunta da Adriana, eu vou respondendo aqui de novo. Ó. Você, aí tem o Andrei explicando, né, como é que faz isso. Você vem no cartório, a gente, né, o escrivão, acessa o site, a rede social, a página com a ofensa, vê o que foi colocado, passa isso para o livro do tabelião e aquilo fica perpetuamente guardado com fé pública no cartório, registrado no livro, inclusive com a própria impressão da página da internet, com xingamentos, crimes contra a honra. Então aqui o Andrei descreveu para nós como que é feito isso. Então o tabelionato, o tabelião, ele vai escrever, e tem livros, a gente chama não, tem livros para isso, eles ainda são utilizados, esses livros, claro que não é na mesma Constituição que era no passado, hoje ele é feito por páginas impressas que vão sendo encartadas, anexadas, antes era um livro mesmo, era um caderno, vamos dizer assim, grosso, em que ele ia escrevendo tudo o que acontecia lá. Com a informatização dos cartórios, ficou melhor. Hoje você tem páginas encartadas, hoje, na verdade, você já tem, os arquivos já ficam na nuvem, não precisa nem imprimir e arquivar isso numa documentação. Mas é dessa forma que faz. A pessoa vai até o cartório e lá vai ficando registrada a informação. Eu trouxe aqui uma situação
para vocês verem como que é isso aqui. Peguei num site, né? Mensagem de linda e cheirosa para aprendiz é assédio e justifica a demissão. Mensagens em que um superior chama a jovem aprendiz de linda e cheirosa caracteriza assédio e motivo para demissão por justa causa. Com esse entendimento, a primeira turma do TRT, do 18ª Região, reconheceu dispensa por justa causa de um ex-gerente da empresa de manutenção de pneus por incontinência de conduta e mau procedimento. Então, o gerente negou o assédio, né, contra a menor de idade, para piorar a situação, alegando ter feito apenas elogios à jovem em troca de mensagens pela internet. Ele argumentou que na esfera criminal, o boletim de ocorrência ditado pela mãe da aprendiz foi arquivado por não ter caracterizado o delito. Então vejam, olha que interessante isso aqui. A polícia entendeu, olha lá, Adriana, que pelo BO que a mãe fez, não caracterizou crime. Foi arquivado, por isso foi arquivado o aspecto criminal. Já a empresa sustentou que as mensagens do depoimento colhido revelam um comportamento antiprofissional do gerente, que se aproveitava da função hierarquicamente superior. Né? Mas por que a empresa mandou embora? Ora, se era menor de idade e se ele era gerente, a empresa também seria corresponsável pelo dano perpetrado contra a menor. Por isso que a empresa manda embora até como forma de precaver responsabilidade dela, a empresa. O juiz de primeiro grau já havia concordado com a dispensa. Para o juiz Daniel Branquinho, da segunda vara do trabalho, a paquera do autor desvirtua o seu papel de chefe de guardião do profissionalismo no ambiente de trabalho. Ele admitiu que, mesmo que os gracejos da mulher sejam uma característica do homem latino, para ressaltar a sua virilidade, isso deve ser coibido por gerar situações constrangedoras às mulheres. Ele ainda ressaltou que o período de um mês entre o conhecimento dos fatos e a dispensa não caracteriza perdão tácito, como defendia o gerente, ou seja, demoraram para reclamar, então eu fui perdoado. Não é assim. Avançando. Terminando já, o relator do 18º, relator Wellington Luiz Peixoto, afirmou que, embora os elogios despretensiosos dirigidos a colegas de trabalho não caracterizam algo ilícito, fato que se agravou por se tratar de uma menor aprendiz. Peixoto destacou que qualquer empregado deveria ter uma postura comedida com relação ao adolescente que estava ali para se qualificar profissionalmente, mas o gerente tinha uma responsabilidade ainda maior, uma vez que, como chefe, deveria dar exemplo e evitar os reiterados galanteios dirigidos a adolescente. Peixoto, né, desembargador, afirmou que mesmo que não viesse comprovado o abuso ou assédio sexual, a justa causa existiria diante de um mau procedimento do empregado, pois os atos faltosos, desrespeitosos, censuráveis e contrários à moral tornam insuportável ou desaconselhável manter o pacto laboral. Os demais embargadores, por unanimidade, seguiram o entendimento do relator. Então, esse foi aí o que aconteceu no processo. Daqui até o número do processo, né, registrado aqui, é um processo público, é um processo da área do trabalho. Então, vejo que lá um comentário, que me perdoe, não vi o comentário, né, mas me perdoem a afirmativa, de despretensioso não tinha muita coisa, né, a gente não sabe a verdadeira intenção da pessoa, mas quando se pratica atos como esse, realmente há coisas mais curiosas, mais interessantes. Então, a internet ela é um grande problema hoje para essas questões todas de processo. Isso me lembra, inclusive, uma situação super embaraçosa que eu passei na internet, né? Isso também é muitos anos atrás. Eu estava tinha um casamento em Foz, levei a minha esposa, estava num casamento lá, enquanto ela estava no salão de beleza, eu resolvi, né, ficar num café lá, no meu notebook trabalhando. Mas tem uma história antes, deixa eu contar uma história antes disso. Eu estava na internet, trabalhando, né, e de repente, Facebook aberto, veio me espocou, né, abriu uma caixinha de mensagem ali do lado. Aí era uma aluna minha: oi, professor, tudo bem? A resposta normal, né, tudo bem. Como é que estão as coisas, trabalhando e tal, aquela conversa
besta. E de repente ela fala, estou mandando a mensagem para dizer que eu fui aprovada num concurso, não me lembro nem para que foi o concurso. Falei, meus parabéns, que bom, né, que você teve sucesso aí na vida. Isso tudo por mensagem, né, do ali no Facebook. Aí de repente ela falou assim, quando eu estiver em Maringá, eu vou passar aí para a gente tomar um café. Eu vou passar na coordenação para a gente tomar um café. Falei, legal, estarei aqui sempre à disposição. E aquela mensagem ficou lá, gravada. Passado alguns meses, né, aí eu fui a um casamento em Foz do Iguaçu, enquanto minha esposa estava lá se arrumando no salão, eu fiquei no meu notebook ali, trabalhando ali, fazendo uma coisa ou outra. Aí, daqui a pouco também, né, espocou ali uma mensagem. Oi, professor, tudo bem? Aí eu estava lá ocupado, não estava muito tempo, aí você vai respondendo seco, né? Tudo bem. Ainda na coordenação, sim. E sim, aquela resposta curta e grossa, digamos assim. Né? E a pessoa querendo esticar a conversa, querendo encerrar a conversa, e de repente eu falei para ela, bacana, então, quando você vier em Maringá, passa aqui tomar um café. Então, lembram, a outra mensagem, eu fui convidado para tomar um café. Nada demais. Nessa segunda, eu coloquei para a pessoa, eu agora dizendo, passa aqui tomar um café. A segunda mensagem foi a seguinte, não entendi o que você disse. Respondi, não, vindo a Maringá, vem a coordenação para a gente conversar. Aí a resposta, né? O senhor está achando que eu sou o quê? Falei, como assim? Não, mas eu estou entendendo bem o que o senhor está querendo dizer. Falei, olha, acho que a gente não está assim entendendo aqui, né? Fica aí o convite, fica à disposição. Fui lá na hora, exato segundo, né? Facebook, e encerrei a mensagem. Então, vejam a situação que é tomar um café. Para uma pessoa, é uma questão social e cultural para sentar à mesa e tomar um café. A outra, quero crer, que interpretou aquilo como uma cantada, digamos assim. Então, isso tudo escrito. Então, vejam o problema que é. Não estou nem defendendo esse cara aqui, até acho aqui que ele está errado mesmo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escreve. Lembra, no começo da aula eu falei, as pessoas interpretam as coisas como elas querem nos dias atuais. E daí a importância da ata notarial, para você poder registrar tudo como é que de fato aconteceu. Me lembro muito bem de uma fala que eu vi nesses canais abertos, aí que tem na televisão, uma hora trocando o canal da televisão, me deparei com um padre, acho que Reginaldo Manzotti, falou uma frase que eu achei maravilhosa, aquela frase, ele disse o seguinte, durante o sermão dele ali, falou assim, respondo por aquilo que eu digo, e não por aquilo que você entendeu. Hoje na sociedade está muito isso, que a outra pessoa entende. Então a ata notarial, ela pode servir de duas formas. Ela pode servir como ferramenta para você, digamos assim, acusar uma pessoa, entrar com um processo contra ela, mas também tem o outro lado. A ata notarial pode servir como instrumento para você se precaver de uma determinada situação, ok? Então, avançando na explicação, e agora eu aproveito a pergunta da Adriana, né? Ela serve para registrar. E quando ela é feita? Lá, Adriana, tempo, né? A efetiva preservação do elemento probatório depende do tempo de reação. Eu diria a você, quando que faz? O mais rápido possível. Aconteceu o infortúnio, aconteceu o problema e você quer registrar? Faça no dia. Por quê? Você pode perder o celular, pode apagar a mensagem. Eu, por exemplo, tenho o péssimo hábito de apago tudo, né? Meu celular não fica nada, manda o WhatsApp para mim hoje, amanhã eu já apago. E eu não fico registrando essas coisas porque eu acho que não tenho, evito qualquer tipo de coisa que possa dar dor de cabeça. Mas eu costumo apagar. E de vez em quando a pessoa pergunta, como é que ficou aquela situação? Eu lá sei de que situação a pessoa está falando, já até apaguei a mensagem dela, né? Mas enfim, se você tem um problema, registre naquele instante, porque se for um Facebook, a pessoa pode ir lá e apagar a mensagem, no Instagram a pessoa pode apagar a mensagem, se for um site, o site pode modificar, você fez a compra de um produto e o preço estava diferente, ele pode ir lá e pode alterar. Então, como diz aí o Alexandre, um advogado especialista em questões de internet,
o mais rápido possível, ok? Palavras dele: eu lido diariamente com diversos incidentes dessa natureza e a margem de erro está relacionada diretamente ao tempo de reação. Se você demorar muito para fazer, quando você for digitar, pode ser que já não tenha mais nada lá. Na medida em que o código mantém a preocupação com a celeridade da justiça, outorgar a tutela antecipada a quem demonstrar maior densidade probatória é uma das maneiras mais eficazes de garantir um resultado útil e razoável de duração do processo. Então aqui, de novo, Adriana, olha só, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você pode conseguir uma tutela antecipada. Então, é uma forma de fortalecer os seus elementos probatórios, ok? Quanto custa esse brinquedo? Custa caro, aí é que está o problema. Como a ata notarial ela é feita pelo escrivão estadual, eu vou ter variações de preço dentro de cada estado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Em São Paulo, no 17º tabelionato de notas, você paga pela primeira folha da ata notarial R$ 338,00. E as demais folhas, cada uma, R$ 171,00. No Rio de Janeiro, segundo ofício, um único valor, de 134 a 137 para todas as folhas. Fortaleza, o mais caro aí, ó, 380 a primeira folha, mais barato as demais, que é 40. Em Curitiba, olha como barato aqui, 29, primeira folha, e 19 as demais. Distrito Federal, oitavo, 95. Eu não consegui dados atualizados, tá? Essa é a base de dados, é de 2015. Então, não certamente esses valores aí modificaram até bastante, mas aí eu quis trazer isso aqui apenas para mostrar para vocês que isso vai variar muito de estado para estado, porque cada estado tem o seu regimento de custas. Não sei se vocês viram no noticiário aí, o Paraná está uma briga tremenda em que eles querem modificar, né, querem aumentar as custas judiciais e extrajudiciais. Isso aqui é extrajudicial. Então, está uma briga grande aí que eles querem mudar, tornar mais caro os serviços. Por enquanto, segurou lá na Assembleia Legislativa por conta da pandemia, mas enfim, isso vai alterar. Então, o ideal é que você verifique o preço antes para poder informar aos clientes de vocês, quando estiverem na ativa, né? Exemplos, né? Como eu disse, o que a gente faz aqui? O que registra? Mensagem de celular com conteúdo que você queira preservar, SMS, WhatsApp, Skype, todas essas mensagens que você vai recebendo aí. Conteúdo de páginas de internet e mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, recados e postagem em redes sociais, Snapchat, nem sei se existe esse ainda, eu coloquei porque eu me lembrei. Facebook, Twitter, conteúdo de e-mails, e-mail é um negócio interessante, porque o e-mail é que assim, pessoal, para trabalhar com ata notarial no meio digital, você tem que ter algum conhecimento de informática também, tá? Infelizmente, esses também tem que se atualizar nisso daí, né? Mas o e-mail, todo mundo acha que é uma ferramenta que ninguém sabe de onde vai, para onde veio. Não é verdade. O e-mail tem o IP, né? Tem identificação do IP, que seria lá a cédula de identidade de todo notebook, toda ferramenta ela tem um IP, então dá para você rastrear, saber de onde é que veio isso. Eu particularmente sempre tenho algumas dúvidas sobre, especialmente essa questão de IP, né? Eu sempre questionei, nunca consegui ninguém que me explicasse isso, mas como que eu escaparia disso? Eu vou lá, compro um notebook novo, zero, né? Nunca usei para nenhuma outra mensagem, crio um e-mail fake, né, um e-mail com o nome só para fazer aquela maldade, digamos assim, vou para um local que tem uma internet aberta, né, um café, entro lá no café e posto a mensagem com esse notebook. Né, acabei de mandar a mensagem, vou lá, quebro esse equipamento. Né, como é que vão rastrear que fui eu que fiz isso aqui? Né, os caras de informática falam que rastreia. Eu sei lá, tenho minhas dúvidas. De qualquer maneira, né, o que eu quero transparecer nessa aula para vocês é exatamente isso aí, ó. E-mail, ele vai ter sempre a identificação do IP do emissor, que vai valer como prova para nós.
Abertura de cofre, eu posso usar a ata notarial para registrar a abertura de um cofre, a entrega de chave, isso aqui é muito bacana, muito importante, né, muito útil, isso aqui para locação. Não tem a vistoria que a imobiliária vai fazer, você pode fazer a tua vistoria prévia. Você leva lá um tabelião, um notário, para que ele faça a vistoria junto com você, ele vai escrevendo a situação em que você entregou o imóvel. Isso pode ser feito uma ata notarial. Não vejo ninguém fazer, mas é uma alternativa aí quando você quer se precaver de algum tipo de dano, um tipo de prejuízo ali na entrega de um imóvel. Descrição de um sinistro, um acidente, um incêndio. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Cadê aqui? Professor, uma pessoa comum, sem auxílio de outra, consegue identificar esse IP? É algo complexo de se descobrir? Daniele, assim, Daniela, essa informação ela vem no corpo da sua mensagem ali. É fácil de descobrir, não tem grandes segredos, não. Né? Não precisa ter nenhum grande conhecimento técnico. Tem alguns programas, eu acho que o próprio Gmail, se eu não me engano, ele já traz lá na mensagem a identificação do IP. Basta você saber entrar. Não é difícil, tá? Não requer grandes conhecimentos de informática, não. Mas é possível, sim, uma pessoa comum consegue saber sim, Adriana, sem grande dificuldade. Ok? Não sei se ajudou aí a minha resposta, mas consegue sim. Então, um acidente, você pode fazer uma ata notarial, incêndio, para registrar como é que ficou a situação das coisas. O que mais? Reunião de condomínio, ó, você pode levar alguém para registrar o que aconteceu na reunião, né, essas pessoas, como fizeram, como não fizeram. Tem a ata da reunião do condomínio, essa é uma ata, e tem a ata notarial, que vai registrar também o que aconteceu ali durante a reunião, né, um registro separado seu. Não é muito comum, em reunião de condomínio, se conversa uma coisa, se combina uma, quando vem a ata para registro, está escrito completamente diferente. E aí, como é que você faz como é que você vai resgatar aquela conversa daquele momento? Então, depende do clima, né, que existe aí no condomínio, você pode levar essa outra pessoa para fazer. Assembleia societária de empresas, né, verificação de estado de coisas ou móveis. Então, até aqui, eu só passei os aspectos positivos da ata notarial, que é uma ferramenta bem bacana, né? Aí eu trago agora os problemas, né? Segundo aí o Vitor Hugo, né, mestre em direito, algumas coisas que ele viu e retratou aí, eu trago para dividir com vocês, né? Eu sempre falo que o outro lado do paraíso é o inferno aí de Dan Brown, não sei se alguém leu, interessante até, me ocorreu agora nesse instante, que nessa obra, bom, não vou contar a história para vocês, mas existe ali a ideia da contaminação, né, de um vírus mundial. Né? Claro que a proposta não é a mesma proposta atual, mas ali você já tem a ideia de uma disseminação de um tipo de vírus, digamos assim, que possa ter repercussão mundial, me faz lembrar a época da pandemia que nós estamos. Mas vamos ver quais são os problemas, então, agora da ata notarial. O ata notarial tem problema. Quais são os problemas que a gente vai ter nesse mecanismo? Primeiro, o grande mecanismo é lavrado ao gosto do freguês, muitas vezes. O que é isso, lavrado ao gosto do freguês? O problema da ata notarial, pessoal, e o que eu acho importante nessa aula, e eu também uso essas explicações aqui muito para pós-graduação, é que o profissional do direito não está atento para isso. Né? Uma ata notarial é um erro, e isso tá, não deveria ser assim. Normalmente o tabelião faz do jeito que você fala. Como é um documento novo, as pessoas, volto a dizer, não é novo. Ele é muito antigo, mas ele passou a ser muito utilizado agora. Então, as pessoas ainda não têm não sabem lidar muito bem com isso. Então, você chega lá e conta a história, muitas ele registra a coisa do jeitinho que você falou, sem muito zelo com a veracidade dos fatos. Às vezes, eu já vi ata notarial sendo feita com base no print screen. Então, a pessoa foi lá, imprimiu a página, levou para o escrivão registrar. Mas aquela página poderia ter sido modificada, então precisaria ter lá
maior cuidado do escrivão para isso, né? Então, isso aqui tem que ser conhecido pelo advogado, o advogado tem que saber disso, porque quando você for fazer a ata, você tem que exigir que ela seja feita com todos os cuidados, porque se ela não for feita com todos os cuidados, ela pode ser anulada. A recíproca é verdadeira. Você também tem que cobrar da outra parte que a ata tenha sido feita de forma legal. Se não, você pode aproveitar e anular a ata da outra parte. Mas a gente tem poucos questionamentos das atas notariais que são apresentadas, a gente não vê esses advogados brigando por isso, né? E aí vem outro problema: os cartórios brasileiros possuem suficiente preparo técnico e infraestrutura no que tange a questões tecnológicas? Então, a pergunta que a Daniele me fez, né, a pergunta que a Adriane me fez, são perguntas de bacharéis em direito. Imaginemos que qualquer um de vocês poderia estar fazendo estágio num cartório e de repente poderia ser um escrevente, você poderia ter sido nomeado pelo tabelião para registrar essas atas notariais. A minha pergunta é: você aí tem conhecimento suficiente de informática para lidar com isso? Né? Essa é uma resposta, essa é uma pergunta que não tem muita resposta. Né? Na verdade, tem resposta. A gente sabe que o preparo aí ainda está muito aquém do, do que se espera, muito aquém do necessário. Ainda, né? A ata notarial, ela tem uma consideração muito grande pelos juízes, ele é um documento muito importante, é um documento que eu até coloco ali uma aceitação cega. Se é uma ata notarial, o juiz tem muita tendência a acreditar naquele documento, porque ela foi elaborado por um escrivão, então é um documento que goza, né, de muita relevância jurídica. Ainda, a nossa tradição luso-brasileira, se foi escrita foi lavrada por um escrivão, é verdade. Né? A gente gosta de um cartório, a gente gosta de um carimbo. O brasileiro gosta de um carimbo assim, barbaridade. Esse negócio do carimbo é tão curioso, pessoal, que às vezes as documentações que a gente emite lá, a declaração de prova de vocês, agora com a pandemia pararam de pegar tanto no pé, mas antes tinha que bater um carimbo lá para valer como verdade, né? Carimbo que você faz ali por R$ 50 em qualquer esquina. Então, precisaria, não precisaria tanto desse carimbo, mas o brasileiro adora um carimbo. Pergunta Daniela: em caso de fraude, o tabelião poderá ser responsabilizado juntamente com o requerente? Perfeitamente. Se o escrivão escreveu alguma coisa que não deveria ou errado e você provar que aquilo não é daquela forma, ele pode ser responsabilizado sim. Pode até pagar indenização, pode até perder o cartório se for coisas mais graves. Certo, Daniele? Avançando mais um pouco, né? Mudança de cenário. Então agora o nosso processo, o processo judicial ele passou a ser informatizado, então desde 2006 eu tenho aí já essa preparação para a informatização, então a ata notarial adquiriu ainda maior relevância. Não existe muito controle ou procedimento de segurança na formação dos documentos eletrônicos como um todo, isso não tem grandes preocupações, e aí agora a ata notarial recebeu no processo civil esse grande status de prova judicial, de prova que serve, né, para ser inserida em processos. Ainda as perguntas, né? Cartório possuem políticas de segurança de informação? Será que eles têm lá os devidos firewalls necessários lá na rede dele para poder garantir o que eles estão escrevendo? Né? O tabelionato dá garantias tecnológicas, ou seja, o que ele escreveu na ata ali, o site que ele entrou, é um site verdadeiro? Rafaela, na prática, é fácil provar fraudes? Rafaela, nenhuma fraude é fácil de ser comprovada, seja da ata notarial ou qualquer outro tipo de fraude. Né? Quando entra em fraude, não é fácil provar. Por que não é fácil provar? Porque, em regra, os fraudadores tomam cuidados para que, digamos assim, não deixar rastros. Então, qualquer tipo de fraude, querida, é bem difícil de ser provada. Ok? Avançando.
Tem procedimento para realização de ata notarial? Não tem, pessoal. Não tem não são, cada tabelionato acaba fazendo do seu jeito. Não há uma uniformização ainda destas atas, né? Talvez haja no futuro uma uniformização. Por enquanto, nós não temos isso. Avançando. Tem o tabelião capacidade de avaliar o que ocorre em termos tecnológicos em um site? Veja, o fato de estar num site não quer dizer que seja até verdadeiro. Eu poderia criar um site, espelhar um site, ou seja, eu levo o meu notebook para o escrivão está vendo uma coisa que não é verdade. Lembra, a Daniela Rafaela me perguntou da fraude aqui. Então, é difícil de comprovar. Por quê? Quem vai fraudar vai fazer a coisa com muita cautela, com muito cuidado. Então, eu, de repente, chego com o meu celular lá para ele fazer uma ata notarial. Mas eu já adulterei previamente esse equipamento. A pergunta que você faz é essa. O escrivão tem conhecimento para saber que aquele site é adulterado? Tem conhecimento tecnológico para saber que aquela conversa de Instagram é adulterada, aquela conversa do Telegram que deu tanto problema aí para o ex-ministro Sérgio Moro, aquilo é verdade, não é verdade? Infelizmente não tem essas grandes preocupações ainda. O escrivão está apto a atestar como verdadeiro conteúdo que ocorre em sua presença? Aqui sim. Se o escrivão viu a troca de mensagem acontecendo simultaneamente, ele consegue dizer que aquilo é verdadeiro. Oi. Mas a parte contrária, que vai estar sendo acusada, ela pode buscar a perícia para descobrir isso. Se ela sabe, por exemplo, que aquilo ali é falso, ela vai buscar as fontes para investigar, por exemplo, que esse site é falso. Sim, exatamente, ela vai buscar. Agora, Então, olha a situação. é possível. Então, vejam, é possível. É possível. O que eu estou tentando demonstrar para vocês que a ata notarial ela tem que ser questionada porque o juiz leva ela como um fato verdadeiro. E nem sempre aquilo ali é tão verdadeiro assim, né? Agora, se as pessoas que vão elaborar tivessem mais conhecimento técnico, a gente poderia evitar essa situação. Porque, Adriana, a gente fala, vamos buscar a perícia, vamos fazer. Concordo com você. Teoricamente, dá para resolver. Agora, na prática, digamos assim, é muito difícil. Por exemplo, vou fazer uma perícia. Lhe pergunto, onde é que você vai arrumar esse perito? As pessoas não são profissionais que você tem no mercado em demasia. Segunda questão, você até encontra o cara, mas o cara talvez não tenha disposição, né? Eu tenho um primo que é da área de informática. Mas não sai do dia a dia dele de jeito nenhum. Por quê? Hoje, um profissional de TI, digamos assim, tem um salário muito interessante, então ele não vai ficar indo atrás dessas outras coisas. Vamos lá. Então, profissional não é tão fácil de conseguir. E o que é pior agora? Quando você consegue, são perícias caríssimas. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer. Então, o ideal seria que o Estado ele tivesse uma grande preocupação para evitar que uma prova falsa fosse produzida. Porque eu vou gastar muito dinheiro e energia para desconstituir aquilo. E é uma briga, viu? Quando a gente tem essas questões de tecnologia no meio, garanto a vocês que é um negócio que resolve, né? Não vamos nos desesperar dizendo que o mundo está acabando. Não, você consegue resolver. Só que a dificuldade ela é uma dificuldade bem grande, ok? Na mesma linha, né? E se alguém forjou, se um hacker forjou aquele computador, até se invadiu como do cartório, é possível? É possível. Daí, né? Eu tenho como auditar a formação daquele documento? Para isso tudo, pessoal, que fica mais para conhecimento, não é? Não vou aprofundar isso, não. Existem as questões de segurança de informação, né? Não vou aprofundar isso aqui, vai ficar depois o material para vocês lerem com calma, né? Isso que eu queria mostrar, ó, nós temos inclusive normas da ABNT para documentos digitais. Essa aqui está cancelada, mas essa aqui é que está em vigor. Ela diz como é que funciona a parte de segurança de cartórios. Como que você vai fazer segurança de cartório, segurança da informação de um modo geral, né? Códigos para a prática de controle de segurança da informação. Tá?
Então, é muito importante, porque quando a gente fala de informática, de informação, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, ó, a integridade, né? Preservar a integridade de uma prova para evitar a alteração. Quando a gente está trabalhando com documentos digitais, a gente tem que ter essa preocupação com a confidencialidade, né, ser algo disponível. Só que mais importante que tudo isso é a integridade desse documento, para a gente ter certeza, né, que aquilo não foi adulterado, não foi modificado. Isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, ok? E quando o cartório está produzindo esse documento, ele tem que saber que ele está produzindo algo ali que é uma prestação de serviço. Então, uma ata notarial, se ela não respeitar essas regras, ela não estaria atendendo à norma 39 do Código de Defesa do Consumidor, né, que veta, né, proíbe colocar no mercado de consumo qualquer produto em desacordo com as normas expedidas ali pela ABNT. Então, se uma ata notarial não tiver as regras de segurança, ela não está atendendo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Mas nunca vi numa ata notarial alguém se preocupar com a qualidade do cartório, né, se ele tinha essas regras de segurança no cartório para poder validar ou não, ok? Aquilo que a Rafaela colocou, a gente fala agora. Ó, desconstituir a ata notarial para não desconstituir a ata notarial para não ter, está errado o verbo ali, para não ter força provante de documento público, mas apenas de um documento particular, que como tal goza de confidencialidade, de confiabilidade, o que inviabiliza o escopo processual da busca da condição da verdade material. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Eu consigo descaracterizar uma ata notarial. Se eu provar que ela não foi feita com os devidos cuidados, se eu conseguir uma perícia, eu consigo desconstituir a ata notarial, para que ela não tenha força de documento público. O documento público ele tem muito mais valor. Eu consegui deixar aquilo como uma mera declaração feita por um particular tendo o processo. E com isso, tornar muito melhor, tornar muito mais fácil de provar que o meu cliente tem razão ou não tem razão, dependendo da circunstância, ok? Então, acho que essa aí é a nossa ata notarial, trouxe essas informações para vocês conhecerem esse mecanismo probatório. Acho não, tenho certeza que fomos muito além daquilo que está no livro, né? Então, daí a importância dessa aula, porque no livro você tem lá apenas o aspecto formal do Código de Processo, mas como é uma prova nova, é uma prova que eu sei que vocês vão ter muito dela aí no mercado, resolvi aprofundar um pouco mais no conteúdo para vocês aí, ok? Alguma coisa, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver dúvida, esse era o material que eu tinha preparado para a gente discutir hoje na nossa aula. Tranquilo? Então, agradeço. Professor, só uma pergunta. Claro, querido. Pode falar. A ata notarial e uma declaração pública feita em cartório, a pessoa não poderia fazer uma declaração pública sobre um fato? E qual que é a diferença da ata notarial e a declaração pública? Ok. A declaração pública, ela é uma manifestação de vontade minha. É como o BO, né? É como o BO. É uma declaração minha. Eu declaro isso, isso, isso e aquilo. Agora, o que eu estou declarando, ninguém está certificando que é verdade aquilo. Diferente de uma ata notarial, né? Por quê? A ata notarial, eu vou ter um cartorário que vai olhar, vamos pegar lá o teu Instagram, vai olhar e falar, o fulano de tal ofendeu o João Vitor, né, com as seguintes palavras. Então aí você vai ter uma coisa eu dizer, olha, fulano me xingou no WhatsApp. Outra coisa é a ata notarial, em que o escrivão vai dizer, ó, houve xingamento no WhatsApp. Então aí eu vou ter uma terceira pessoa certificando isso. Uma testemunha. É mais do que uma testemunha. O escrivão, ele é uma pessoa, ele é um órgão público. Então, ele tem, o que ele fala tem fé pública. Então, goza de muito mais relevância do que aquilo que uma testemunha pura e simplesmente fala. Porque aquilo que uma testemunha fala pode ser verdade ou pode ser mentira.
aquilo que um escrivão fala, até que se prove em contrário, é verdadeiro. Entendi. É nesse sentido a diferença entre uma e outra. Então, a ata notarial, por exemplo, numa questão de, vamos dizer, uma investigação de paternidade, se o escrivão ele pode, no caso, presenciar a conversa entre o pai e um filho, sendo que não foi registrado ainda, e colocar como se fosse verdadeira. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. É claro que, de repente, você tem lá, você chamou lá para uma reunião para fazer uma ata notarial perante um escrivão, né? Como a reunião de condomínio, você faz a reunião com a criança. Aí o pai declara, realmente, conheci sua mãe, na época namoramos, mantivemos relações, sem utilização de contraceptivo, né? Ela me disse que eu sou seu pai, até reconheço que sou seu pai. Essa conversa, se um escrivão registrou e colocou lá na ata, é verdadeiro até que se prove em contrário. E no caso aí ela vai ter mais peso, no caso, que como uma declaração, do que uma declaração pública, né? Não, ela é uma declaração pública, ela vai ter mais peso do que uma declaração particular. Ah, tá, você fala de uma declaração pública que você foi no cartório e fez a declaração. Sim, sim, nesse caso, sim. Entendi. Agora, tem que tomar cuidado, Alexandriano, com o seguinte, se for uma declaração pública que você confessa algo, eu estou confessando alguma coisa, aí é diferente, essa confissão para você, digamos assim, é negativa. Agora, se você registra um fato puro e simples, falou, ó, me xingaram no WhatsApp, e você registra isso, isso não quer dizer que te xingaram no WhatsApp. Agora, se você for lá e fizer frente, eu declaro que eu xinguei o meu vizinho disso, daquilo pelo WhatsApp, aí é uma confissão. Aí esse documento tem grande valor, sim, porque ele vai estar te prejudicando. Então ninguém vai dizer algo que te auto-incrimine se não for verdadeiro. Entendi. Beleza? Obrigado, hein? Por nada. Mais alguma coisa, pessoal? Nada. Vinícius, se eu já coloquei, não, eu vou colocar esses slides no estúdio ainda para vocês. Ok? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês e até o nosso próximo encontro aí. Beleza, gente? Forte abraço e juízo aí nessa pandemia. Tchau, professor. Até logo, querido.